Olá, quinto ano! Hoje vamos estudar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Esse conteúdo está disponível no livro de História, da página 44 a 49. Quando Pedro Álvares Cabral chegou às terras que hoje chamamos de Brasil, nelas já viviam vários grupos indígenas, cada um com seus costumes, suas crenças, sua organização social, enfim, sua cultura. Como os portugueses vieram navegando pelo litoral, os primeiros indígenas com quem tiveram contato foram os tupiniquins, da família dos tupis, pois durante aquela época eles eram o maior grupo no litoral brasileiro. Os tupis viviam em aldeias circulares. Suas casas eram construídas com palhas, troncos de árvores e eram chamados de maloca. Para sobreviver, os tupis praticavam a pesca e a caça e plantavam mandioca, feijão, milho, abóbora e etc. Os indígenas se espalhavam por todo o Brasil, tinham características diferentes das dos europeus e eram sempre reunidos e organizados em suas comunidades. Quando Pero Vaz de Caminha descreveu os indígenas em sua carta ao rei de Portugal, Dom Manuel, ele registrou as primeiras impressões desse povo. Vejam alguns trechos. A feição deles é de serem pardos, maneira de avermelhados. Andam nus, sem cobertura nenhuma. Ambos traziam o beixo de baixo furado e metido nele um osso branco e verdadeiro. Os cabelos deles são corredios. Já se demonstrava um certo espanto com a cultura indígena, que era diferente em vários aspectos da cultura branca europeia. Isso gerou no português um certo preconceito em relação ao outro, o indígena. Ou seja, para o português era mais fácil discriminar do que procurar entender. No Brasil, existiam 4 grupos etnolinguísticos principais: Tupi-Guarani, região do litoral; Macro-Gê ou Tapauia, região do Planalto Central; Aruaque, Amazônia; e Caraíba, Amazônia. Os tupis foram os primeiros a fazer contato com os portugueses. Os portugueses chamaram os grupos indígenas de nações, que compreendiam várias tribos, algumas delas com diversas aldeias. Aqui tem uma imagem. Aldeia ou taba é um conjunto de ocas. Oca é a casa indígena, que é construída com galhos de árvores e coberta com palha e folhas de palmeira, sapé. A outra história do descobrimento do Brasil. Parece absurdo, mas é isso o que aprendemos na escola. Os portugueses descobriram o Brasil, onde já viviam os indígenas. Ficamos tão acostumados a pensar assim que não nos perguntamos como isso é possível. Sabiam que os indígenas viviam aqui antes da chegada de Cabral? Mas falam do descobrimento como se o Brasil fosse uma terra virgem. Será possível que um lugar já habitado possa ser virgem? Bem, só se ele não for habitado por pessoas. Quando falamos em floresta virgem, por exemplo, não estamos dizendo que ela não é habitada por animais, mas sim que ela não foi alterada pela ação humana. Quando afirmamos que essas terras virgens foram descobertas por Cabral, estamos tratando seus habitantes originais, os indígenas, como se eles não fossem pessoas, mas sim parte da paisagem natural, assim como os animais e as plantas.
A palavra descobrimento, portanto, está no lugar de outro termo que não costumamos utilizar, conquista. Na verdade, as terras que viriam a ser o território do Brasil não foram descobertas, mas conquistadas pelos portugueses aos povos indígenas.